Passo então a palavra ao moderador, Nuno Lacasta, da Agência Portuguesa do Ambiente. Bem, muito obrigado, muito bom dia. É obviamente um prazer poder estar aqui neste local para uma reflexão sobre um tema da maior importância, para um tema de, como costumo tantas vezes dizer, ligação de pontas entre várias temáticas. Como terão reparado, no painel que temos aqui esta manhã, somos menos do que estava inicialmente previsto. E, portanto, temos naturalmente que fazer aqui uma adaptação em relação ao que estava inicialmente pensado, porque o tempo, evidentemente, continua disponível. Provavelmente quer dizer também que teremos mais tempo para o debate da parte do público. Gostava, por agradecer também, evidentemente, às Águas do Algarve, às NIPERs, pelo amável convite e, sobretudo, dizer que, umas notas muito rápidas, que não deixa de ser interessante, e separarmos no título deste congresso, deste encontro, e evidentemente deste painel, e da própria apresentação anterior, se repararem, a utilização dos tempos verbais, quando se discute a adaptação às alterações climáticas, muitas vezes continua a ser futuro. É um desafio, irá ocorrer, temos que estar atentos, gestão de risco, sucede, e agora vou ter alguma atenção na utilização dos meus tempos verbais, sucede que se não há dúvida que é um desafio, na medida em que ele está, em grande medida, por se concretizar, não é menos verdade que ele é de tempo presente. O professor Filipe Duarte Santos, que é um dos meus mentores nesta caminhada, nestas temáticas das alterações climáticas, e recordo-me com ele, em 97, 8, quando estávamos sob a sua liderança e visão a gizar aquilo que foi o primeiro programa, no fundo, de análise de impactos das alterações climáticas no nosso país. Foi um dos primeiros, aliás, da Europa também. Fomos precursores, claramente, nessa área, o projeto CIAN. Muitas das, então, conclusões, evidentemente com a informação, como sempre, aliás, escassa e, como é óbvio, nem todos os estudos estavam feitos, mas se lembrarem, 3, 4 anos mais tarde, na parte final desse relatório, de capa de algumas revistas, nomeadamente lembro-me muito bem de uma capa da revista Visão, que no que diz respeito, por exemplo, ao tema da subida do nível da água do mar, tinha praticamente 1/3 das zonas costeiras de Portugal inundadas. E lembro-me na altura de termos dito o seguinte, como promotores do projeto, que havia muita incerteza nos cenários e que não podíamos traçar uma linha de que o mar subiria e, consequentemente, seria aquele o impacto direto, mas não é menos verdade que essa incerteza não podia fazer com que concluíssemos também que não existiriam impactos significativos. E a verdade é que estamos hoje a viver já impactos das mudanças climáticas um pouco por todo o mundo, sempre relacionados com água, é verdade, também. Se virmos notícias desta semana em relação às temperaturas que se estão a verificar hoje no Ártico, 20 graus aproximadamente superiores à média para esta altura do ano, que teve como consequência na prática também, ou que está a ter como consequência também, que de facto estejamos a ter uma onda mais uma de frio polar siberiano na Europa Central e na Europa do Norte e do Leste. Continuamos numa situação parece que o fenómeno El Niño, que foi tantos anos o professor Filipe Duarte Santos debatido sobre se teria sequer influência no clima europeu, afinal concluímos que tem muito mais do que aquela que pensávamos anteriormente. E para não falar, notícia, aliás, um artigo bastante extenso, citando o professor Filipe Duarte Santos, ainda hoje no Público, da situação que já se tornou por todos conhecida na cidade do Cabo, na África do Sul. Venho trazer para cima da mesa um tema, uma expressão que não conhecíamos, que é o dia zero. Não sei se têm presente o que é esta noção do dia zero para os habitantes da cidade do Cabo. É basicamente o dia
partir do qual deixará de haver água nas torneiras. E se esse dia esteve para abril, agora passou para julho, choveu um bocadinho, iniciaram-se políticas muito agressivas e medidas muito agressivas de racionamento. Evidentemente que, e esta é uma matéria absolutamente crucial para termos presente, se é certo que alguns destes fenómenos são verificados do ponto de vista menos intenso e menos abrupto do que outros fenómenos extremos, e aqui incluo o fenómeno da seca, não é menos verdade que a previsibilidade destes efeitos pode e deve ser, em grande medida, antecipada, e aqui é como em tudo na vida, uma questão de risco em termos de saber se pecamos por excesso ou por defeito em termos de previsão e depois de medidas. Isto leva-me para um tema central, claramente, se pensarmos um pouco também na forma como temos refletido sobre, em geral, sobre os desafios da coisa pública e, em particular, no que diz respeito aos desafios das políticas de ambiente e da água. É evidente, hoje está mais do que claro, que temos essencialmente gerido, e aqui podemos entrar pela energia e um conjunto de outras áreas, temos nos últimos 30, 35 anos, para não dizer sempre, temos essencialmente gerido estas temáticas na lógica da oferta. Isto é, temos desafios, abastecimento, saneamento, gestão de bacias e, tipicamente, o que fazemos é instalarmos capacidades. Na área da água, Portugal, aliás, particularmente no ciclo urbano, da água, é uma referência internacional do ponto de vista daquilo que pôde demonstrar em poucos anos, 15, 20 anos, em termos daquilo que era a situação do país, em termos de acesso à água e saneamento, temos hoje taxas de cobertura e de qualidade da água de primeiro mundo, literalmente. Podemos discutir se temos situações de alguma sobre-infraestruturação. Seria absolutamente estonteante não termos nenhuma situação de sobre-infraestruturação no país da sobre-infraestruturação, por exemplo, nas estradas, nas redes elétricas, nas redes de telecomunicações. Ainda assim, claramente, estes ganhos são hoje reconhecidos, mas não deixa de ser, em grande medida, também gestão da oferta. As pessoas precisam de consumir 200 litros por dia. Cria-se oferta para esse consumo. A nossa situação particular em termos de disponibilidades hídricas históricas também, quando comparado, por exemplo, com a vizinha Espanha, coloca-nos historicamente numa situação em que, vou utilizar esta expressão com cautela, temos mais disponibilidades. O que não é menos verdade é que as políticas públicas de gestão de procura estão em grande medida na sua infância no nosso país. Na área da energia, na área da água. Um tema que está em cima da mesa, em grande medida também resultando de situações pungentes como a de seca que vimos vivendo, que é a reutilização da água. Se compararmos Portugal com Espanha, já nem falo com Israel, e com outros países, até com situações na América do Norte, na Austrália, em países com situações morfológicas e de usos consultivos idênticos ao nosso, o que nós verificamos é que nós temos taxas de reutilização baixas. Eu dividiria em 3 grandes grupos esta problemática. Do ponto de vista industrial, grosso modo falando, do ponto de vista agrícola, do ponto de vista urbano. Campos de golfe, não sei muito bem qual dos dois se encaixa. Mas, enfim, e o que é que nós verificamos em Portugal? Verificamos alguma reutilização do ponto de vista industrial, mas em porcentagens ainda assim não muito altas, mas alguma reutilização do ponto de vista industrial, e posso-vos assegurar que cada vez que as autoridades se sentam com cada empresa para a reutilização da água, é uma dor de cabeça, porque ninguém quer reutilizar
regra geral, e depois entra o outro tema, vejo aqui colegas da RH Algarve e de outros departamentos da APA, é sempre um debate, já perdi a conta das avaliações de impacto ambiental, das licenças em que instamos, requeremos a reutilização da água e é sempre, Jesus, não pode ser, é muito caro, é muito difícil, etc. Mas ainda assim, há já experiências um pouco por todo o país nessa área. Do ponto de vista agrícola, também existem, evidentemente, algumas, mas temos aqui muito a fazer, quando comparado, por exemplo, com os nossos vizinhos. Obviamente este tema depois liga-se com outros temas, como seja a questão não só da reutilização de água, mas de águas residuais, urbanas e industriais, sua reutilização e o espalhamento de lamas nos terrenos. E há um debate a fazer nesta matéria, claramente, no nosso país, incluindo até um tema de recarga de aquíferos. E, finalmente, do ponto de vista dos usos urbanos, aqui a situação é também praticamente inexistente, eu diria. E temos bastante a fazer. Existem diretrizes, como é sabido, já de 2001, nesta matéria. Creio que a situação que vivemos foi a de termos sido, porventura, demasiado conservadores em termos até de experiências que podíamos ter feito e que já podiam estar no terreno. Eu dou nota de um projeto que está prestes a iniciar-se em parceria entre várias organizações, promovido pela Câmara de Lisboa, mas em parceria com a Direção-Geral de Saúde, com a APA, a ERSAR também está convidada a participar, justamente com vista a podermos fazer um projeto em escala de reutilização de água para usos de rega de ruas e alguns espaços verdes. Mais uma vez, o objetivo é o de, em particular, revisitarmos estas diretrizes de 2001, testando no terreno e ir afinando essas mesmas diretrizes entre as entidades-chave, em particular aqui a Direção-Geral de Saúde tem, como é sabido, um parceiro indutivo nesta matéria, para termos conforto em relação a podermos, no final do dia, aumentar os níveis, a taxa de utilização de águas residuais para estes usos. Há, de facto, muito a fazer nesta matéria no nosso país. E não falei, evidentemente, e sabemos que é um tema sempre altamente debatível no âmbito da comunidade da água, da temática da dessalinização. Também não é menos verdade que, se olharmos para a vizinha Espanha, e o professor Filipe Duarte Santos agora dá-me nota, e eu de facto tenho razão, que muito recentemente o governo espanhol tomou a decisão de, na prática, reativar as centrais. Muitas delas têm estado, como sabemos, paradas, tendo já sido construídas. Esta temática, seguramente a prazo, terá de ser também objeto de reflexão. Mas tudo isto quer também dizer, volto, por exemplo, ao tema da reutilização, que a gestão da procura é absolutamente essencial, que se torne um tema mais central nas nossas reflexões, nos nossos debates. Porquê? E aqui termino. Porque, de facto, e volto ao tema deste painel, no fundo, se nós estamos a discutir o tema das alterações climáticas, nós temos que ter presente dois grandes subtemas. Em primeiro lugar, que mesmo que, no cômputo geral do nosso país, a precipitação, por exemplo, a média anual se mantenha em alguns cenários, a verdade é que ela será muito mais concentrada. Aliás, eu creio que nós vamos passar definitivamente a ter só duas estações em Portugal. A estação das chuvas e o resto do ano. Com temperaturas médias superiores àquilo que foi o registro histórico, com a evapotranspiração também muito superior. Nós vamos ter aqui, de facto, desafios muito sérios. Nós vamos ter, efetivamente, menos água disponível. E, portanto, as disponibilidades têm que ser geridas de maneira distinta. O escoamento nos rios internacionais, os diferentes cenários, os planos de região geográfica dos nossos vizinhos espanhóis vão no sentido de diminuição do escoamento
face aos históricos. Aliás, já verificado. Obviamente também existem situações de expectativas de uso, incluindo na área agrícola, que sobem. Vemos isso no plano do Guadiana, vemos isso em menor escala no plano do Tejo, vemos isso no plano do Douro. E, portanto, claramente menos água, mais concentrada a precipitação em períodos mais curtos, com a altíssima probabilidade de eventos extremos, e, portanto, temos que redesenhar um conjunto de situações, temos que nos focar primordialmente, insisto, na gestão da procura. Termino com este ponto, que é um ponto de ordem do dia também, embora seja também de médio prazo. A forma como olhamos para as diferentes autorizações, a forma como licenciamos em matéria particularmente recursos hídricos, depois em matéria ambiental e em matéria económica em Portugal também tem que mudar. Não é segredo para ninguém, estou a ser eufemístico, que a tradição de autorizações atomística, cada um no seu bunker intelectual e regulatório, básica, e não é só em Portugal, diga-se de passagem, mas também no nosso país, fez com que, ao longo de décadas, tenhamos verificado situações, porventura, em muitos casos, de sobre-autorizações nominais para as capacidades de carga, nomeadamente dos meios receptores. Este debate tem que ser feito. Este debate tornar-se-á política e regulamento, muito brevemente, como é sabido, nomeadamente no Rio Tejo, como primeira situação, porque verdadeiramente temos que começar a conseguir conjugar a utilização de melhores técnicas disponíveis com a capacidade de carga do meio, no fundo, com a gestão dinâmica de quadros de licenciamento em função das disponibilidades. Utilizando alguns exemplos, que também são poucos, é verdade, mas que já são levados a cabo noutras geografias. Não quis com isto ocupar o tempo do painel, tendo em conta, nomeadamente, que somos menos do que inicialmente previsto. Nesse sentido, aquilo que propunha que começássemos pela ponta. O professor Filipe Duarte Santos, creio que tem o microfone. A proposta que fazia é que tivéssemos uma primeira intervenção e depois farei algumas perguntas. Suponho que terá slides, justamente, farei algumas perguntas e depois passamos o debate para a audiência. Professor Filipe Duarte Santos. Muito obrigado. Eu queria começar por agradecer o convite que me foi feito para estar aqui presente e para, enfim, partilhar convosco algumas reflexões sobre este assunto da água em Portugal e também, enfim, no mundo e das alterações climáticas. Eu tenho aqui uma apresentação porque as imagens são sempre muito eloquentes, talvez até por vezes mais eloquentes que as palavras, de maneira que eu pedia se podiam passar o primeiro slide. Ora, o primeiro e o seguinte, o slide seguinte. Ora, bom, aqui muito brevemente, isto é o aumento da temperatura na Europa desde 1960 a 2015 e estão a ver que o aumento da temperatura é cerca de 0,2 na nossa região do mundo, 0,2 graus centígrados por década e, portanto, em 5 décadas, meio século, corresponde a cerca de 1 grau centígrado. O próximo slide, que tem mais a ver com o tema desta conferência, é talvez um pouco mais preocupante, porque o que sucede é que há uma maior precipitação acumulada ao fim do ano no norte da Europa, e isto é estatisticamente significativo na Escandinávia, a zona verde, concentra-se na parte à esquerda e uma diminuição no sul, em particular na Península Ibérica, da ordem de 40 milímetros por década, desde 1900, como está ali escrito, 1960 a 2015. Portanto, estão a ver 40... isso é ótimo. Muito obrigado. Portanto, aqui nesta região, estão a ver estas cores rosas, que correspondem a uma redução média de 40 milímetros por década em 5 décadas. Isto faz
200 milímetros, portanto é bastante significativo. Aqui é de um grupo, estudos de um grupo americano sobre o Mediterrâneo, e estão a ver a precipitação no fim do outono, inverno, no princípio da primavera, e estão a ver que a partir dos anos 70 há uma redução muito significativa. Aqui, e este gráfico gostaria que fixássemos um pouco, porque estão a ver aqui a Península Ibérica, onde a redução é bastante significativa, a Península Balcânica e aqui assim a Síria. E deixem-me só dizer que houve uma seca muito prolongada, cerca de 7 anos na Síria, que foi um dos fatores que contribuiu para a guerra civil. Não estou a dizer que seja a seca que provocado a guerra civil, é muito mais complexo do que isso, mas a seca foi um dos fatores que contribuiu para a guerra civil na Síria. Aqui a precipitação em Portugal continental, e, portanto, desde 1931 até 2007, estão a ver uma tendência clara de crescimento com os anos em que a precipitação foi mais baixa. São 5 anos, é aqui 42, 43, e depois 4 anos, 2017, e estes 3 anos aqui assim, 2004, 2005. Portanto, uma tendência muito clara de diminuição da precipitação. Portanto, eu penso que há realmente uma redução da precipitação anual na Península Ibérica, em particular no nosso país, e em todo o Mediterrâneo. Enfim, em umas regiões mais do que noutras. Aqui, não tenho muito tempo, mas falar das várias secas, é muito difícil modelar secas e projetar qual a frequência e duração da intensidade de secas futuras. Que eu saiba, ninguém pode dizer quanto tempo é que esta seca vai demorar e quando é que vai ser a próxima seca. Isso não é possível, a ciência não consegue fazer isso. Podemos modelar as secas do futuro em termos médios, mas uma determinada seca, quanto tempo é que vai levar, isso não sabemos responder. E isto aqui são, enfim, os furos que se fizeram, 3.467 novas captações subterrâneas de junho a setembro de 2017. Em Espanha a situação é semelhante, estão a ver aqui 5 anos com precipitações abaixo da média, portanto isto é para a Espanha peninsular, aqui é do site em Balses, portanto é o volume total de água nas barragens de Espanha peninsular, a tracejado a média de 10 anos, a verde 2016, 2017 a negro, 2018. Agora já estamos na 9ª semana, creio eu, portanto isto agora subiu um bocadinho, mas estão a ver a distância a que estamos da média. Projeções para o futuro. Aqui 2 projeções, com um cenário que é talvez o mais realista, tendo em conta os compromissos de redução das emissões de gases com efeito de estufa feitos pelos países. Não cumpre o Acordo de Paris, mas cumprir o Acordo de Paris, desculpem que vos diga, mas é muito pouco provável. Aquilo corresponde a 3 graus, este aqui, perdão, 4,5, este aqui é um aumento de temperatura bastante maior. Isto são a frequência das secas, a fonte, a Agência Europeia de Energia, e estão a ver que as secas tornam-se realmente mais frequentes em todo o sul da Europa. Isto é um conjunto de modelos. Outro grupo de investigação, muito recente, 2017, e aqui a frequência das secas, com os mesmos cenários, 4.5, 8.5, 4.5, 8.5, e estão a ver que, novamente, mais grave, aqui sim são a frequência de secas e a frequência de secas extremas. Como digo, que um exemplo é aquela que se deu na Síria há relativamente pouco tempo. Só salientar que as secas estão a ser mais graves, em parte por causa do aquecimento global, porque aumentando a temperatura, a evapotranspiração é maior e isso constitui um círculo, não é, que aumenta a seca e provoca também secas. Portanto, há uma ligação entre as duas coisas e isto são modelos
de regiões do Palmer Drought Severity Index, o índice de seca, com aquecimento global, sem aquecimento global, então a ver que é bastante diferente. Ao nível mundial, este BDSI, portanto, este índice de seca de Palmer, aumenta, vão ver? Aumenta para todo o mundo. Não é? Quais são as regiões mais afetadas? A Europa, aqui os Estados Unidos. Isto aqui é particularmente preocupante, porque é a Amazónia, não é? Como todos sabemos, e esta zona da África do Sul, ou do sul da África. O que eu agora vou fazer é comparar muito brevemente 3 países, portanto, Portugal, Espanha e Israel, em relação à sua resposta a este problema das alterações climáticas, designadamente o impacto dessas alterações climáticas nos recursos hídricos. E tenho aqui alguns indicadores, em termos de consumos. Em termos de consumo, Portugal, para estes 3 países, tem um consumo mais elevado, mas este número é um pouco enganador, porque há uma diferença enorme entre o norte e o sul do país. Consome-se muito mais água por dia no norte do país do que no sul. Mas, enfim, estão os valores. A percentagem do uso de água para a agricultura, sem pecuária, 57%, Espanha 75%, Israel 58%. Vamos ver, estamos muito próximos de Israel. A área de agricultura irrigada, 470 mil hectares em Portugal, 2016, Espanha 3 milhões e 600 mil, 3 milhões e 600 mil, vamos ver, portanto é realmente um número muito significativo, e em Israel 200 mil. Agora aqui, outro aspecto que é muito importante, quais são as projeções da população nestes países, as projeções da população para o futuro, e aqui ficamos mal na fotografia, porque a nossa população está a decrescer, somos cerca de 10 milhões e em 2080 seremos qualquer coisa como 7 milhões. Em Israel está a crescer, são atualmente 7 milhões,8 e estão a ver que em 2050 serão qualquer coisa como 16 milhões. Se formos a Espanha, há uma certa estabilização, uma segunda tendência de crescimento, mas não tão acentuada como no nosso país. Agora, Israel. A grandeza, digamos, das secas, a intensidade e a duração, espera-se que cresçam no futuro. Em Israel não se fala muito de alterações climáticas, mas isso não impede que deem uma resposta à mudança do clima. E não se fala muito de alterações climáticas, porque, como todos sabemos, é um país que tem uma grande influência dos Estados Unidos. Mas estão a ver aqui as secas mais frequentes, esta parte aqui vermelha, e, portanto, é uma coisa que é perfeitamente reconhecida. Em termos de clima, como é que é Israel? Bom, isto aqui é como se fosse o nosso Alentejo. Isto é como se fosse o nosso Alentejo. Tem precipitações entre 600 e 500. Esta parte assim mais verde. Depois tem ali uma coisa que é como se fosse o equivalente à nossa Serra do Jerez. Enfim, não é. A nossa Serra do Jerez tem muito mais água, mas são os montes de Golã. Mas, enfim, são zonas muito pequeninas. E esta imagem aqui é mais importante ainda, talvez, porque a redução da precipitação anual desde 1965 a 2010. E tal como na Ibéria, entre 20 a 50 milímetros por década. Essa redução foi entre 20 e 50 milímetros por década desde 1975. Reparem, nesta região, que é precisamente a região onde, enfim, a precipitação é comparável ao do nosso Alentejo. Isto aqui é, como sabemos, um deserto do Negev. E como é que estão a encarar o problema? Bom, isto aqui, que eles designam natural potable, naturalmente potável, é essencialmente a água da precipitação. É a água da precipitação. E depois tem a água desalinizada, que está a negro. Esta seta indica o momento atual, não é? Eu creio que este gráfico é 2017. Depois tem a brackish, que é água reutilizada, salobra, água salobra reutilizada, melhor dizendo. E, finalmente, a água que
provém das zonas urbanas, dos efluentes urbanos, não é? E que é reutilizada. Portanto, agora o que é interessante, penso eu, é verificar que a disponibilidade de água está a aumentar. Estão a ver? Estão a aumentar de uma forma muito significativa, apesar de a precipitação estar a baixar. E, portanto, estão a dar uma resposta ao problema. Uma resposta de médio e longo prazo. Não estou a fazer aqui a defesa do governo de Israel. Gostaria de deixar isso claro. Sou bastante crítico em relação às posições políticas do governo de Israel. Mas isto é realmente um facto. Comparativamente com outros países do mundo, portanto, a percentagem de águas reutilizadas que são utilizadas, e que são utilizadas na agricultura é de 86% em Israel, 17% em Espanha, Austrália, Itália, Grécia, por aí fora. Bom, eu não vou ler isto tudo, mas Israel desde 2005, estão a ver, construiu 6 centrais de estabilização, há 30 outras centrais de pequena dimensão, por ano tem 500 milhões de metros cúbicos, tratamento terciário das águas residuais, controle com 37 parâmetros, portanto, é uma coisa, enfim, feita com cuidado, não é? Com responsabilidade. Essa água reutilizada é um facto. Se forem às Canárias e se abrirem a torneira e beberem um copo da água de um hotel nas Canárias, essa água é desalinizada. É realmente o líder mundial das tecnologias de poupança da água para o regadio. E aqui é uma coisa que eu gostava de salientar. Atualmente os aquíferos estão estabilizados e parte da água reciclada é usada para manter os caudais ecológicos em períodos de seca, programa Water for Nature Utilization. Nós temos de ter, e temos com certeza todos, a nossa opinião sobre o mundo atual e sobre o ambiente. E isto é a inversão, digamos, a inversão do modelo. Nós estamos a dar água à natureza. Portanto, não é ver o rio que está a secar lentamente ou a morrer lentamente, como o Tejo, que está a morrer lentamente. Pode renascer, mas está a morrer lentamente. Mas aqui o paradigma é, de facto, estamos numa região em que cada vez está a chover menos, temos uma população a crescer, temos que encarar o problema, queremos ter desenvolvimento económico e a maneira de resolver é encontrar novas disponibilidades de água, principalmente através da disponibilização da água e da dessalinização. Há, evidentemente, problemas graves na determinação dos valores de água que são, os volumes de água que são fornecidos aos territórios da Palestina e à Jordânia, que é, como sabemos, um país que não tem acesso ao mar. A Espanha. Bom, cá temos a península, estão a ver? O nosso Alentejo. Grande parte da península é como o nosso Alentejo, em termos de precipitação. Isto aqui é uma região muito árida, mas extraordinariamente, é a chamada Huerta de la Europa. É a horta da Europa. É onde se faz mais horticultura em Espanha. E tem uma precipitação que é inferior a 300 milímetros e agora anda pelos 100 milímetros. Nessa ordem de grandeza. E depois temos aqui estas serras, onde a precipitação é elevada, não é? Algumas delas em Portugal. Qual tem sido a política dominante, o discurso dominante em Espanha? Transferir água. Transferir água das bacias a norte para as bacias a sul. Structurally water scarce river basins, e, evidentemente, depois a questão como ser equilibrado neste processo. Isto é um projeto que eu não vou detalhar, mas é um projeto chamado Impressions, em que tinha um estudo de caso sobre o Rio Tejo. Portanto, neste projeto, financiamento europeu, foi estudada a bacia hidrográfica do Rio Tejo e reparem, aqui temos as duas barragens
que dão água para o Transvase Segura, Buendia e Entrepanhas. Estas barragens estavam há uma semana, não sei, no dia de hoje, mas há uma semana tinham 9% e 10%, 9% e 10%, portanto não corre água neste Transvase. Depois a água, grande parte dela neste troço do Tejo vai para Madrid, e depois sai de Madrid, sob a forma de efluentes, insuficientemente tratados, e depois temos aqui novo Transvase, agora para o Guadiana, e depois temos a barragem de Alcântara e a barragem do Zé. Portanto, tudo isto foi modelado, eu não vou apresentar, isto é o Transvase, estão a ver, 286 km, 132 hectares de cultivos e mais de 80 mil regantes, dependem do Transvase de Terra Segura, em Alicante, Múrcia e Almeria. É uma grande obra de engenharia. Isto é um aspecto, estão a ver? Aqui no dia é como se fosse deserto, como se fosse deserto, mas depois temos aqui assim toda esta produção de horticultura. E a semana passada as Cortes de Espanha autorizaram a que os agricultores desta região, que não têm a água vinda do Tejo, não há água das tais barragens de Buendia e Entrepanha, autorizaram a que utilizassem a água das centrais de desalinização daquela zona a 30 cêntimos, que é 30 cêntimos por metro cúbico, que é evidentemente um preço que é subsidiado pelo Estado. Mas estão a ver, aqui o que gostaria de salientar é a descida que houve neste período de 70 a 2010 na energia gasta com a geração de 1 metro cúbico de água desalinizada e está abaixo já dos 3 kWh por metro cúbico. Portanto, é tecnologia. Quer dizer, as nossas opiniões certamente são muito diferentes, mas sem tecnologia, sem inovação, não conseguimos, enfim, competir neste mundo atual. E temos que a usar de forma criteriosa, sustentável, mas sem tecnologia é muito difícil. Eu diria que não é possível avançarmos, em particular, no setor da água. E aqui o volume de água que tem sido utilizado para esta desalinização. Finalmente, a questão do preço. Estão a ver uma baixa de preço, a evolução dos custos da desalinização por metro cúbico, isto é de Espanha, uma evolução de preço de 1980 até 2010, portanto está em 0,5 a 0,8 dólares por metro cúbico, enquanto que há qualquer coisa como 30 e tal anos, não é? 38 anos, o preço era bastante mais elevado. Portanto, a tecnologia tem permitido baixar os custos e tornar esta água desalinizada mais acessível. A desalinização tem problemas ambientais graves, complexos, mas a pergunta é se chove menos no Mediterrâneo, em Portugal, em particular em Portugal, aonde é que nós vamos ter água? Bom, e aqui enfim, os países que mais utilizam esta desalinização, obviamente a Arábia Saudita, os Estados Unidos, Catar. Estão a ver aqui a posição da Espanha, enfim, em uma posição aqui de destaque. Finalmente, para terminar, adaptação às alterações climáticas no setor da agricultura e floresta. Eu podia por floresta, mas desculpa, isto é a água que eu quero dizer, mas também podia água, agricultura e floresta em Portugal, formação dos técnicos das empresas de águas, da Administração Central e local sobre a problemática das alterações climáticas. Volto a insistir que sem ciência e tecnologia é difícil, mas sem passarmos o conhecimento, sem que as pessoas estejam informadas, estejam conscientes dos problemas e, sobretudo, dos cenários a médio e curto prazo, não conseguimos ter uma política da água. Com todo o respeito, eu não encontro em Portugal uma política da água para o futuro. Provavelmente existe, é falha minha, mas face a este desafio que temos das alterações climáticas, eu não encontro no país um discurso político, uma política da água que seja adequada àquilo que se prevê para o futuro.
tecnologia e informação, melhor organização e eficácia do processo decisório administrativo. Penso que isto aqui é muito importante. Se nós não somos mais expeditos, mais eficazes no processo decisório e no processo administrativo, as coisas são bastante mais complicadas. Finalmente, deixo-vos aqui com uma imagem que é uma espécie de uma metáfora do mundo atual. Vão ver? São eucaliptos. Aqueles eucaliptos ali estão a arder, mas aqui estas pessoas estão a jogar golfe. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigada. Antes de mais, obrigada pelo convite. É obviamente muito difícil falar depois do professor Filipe Duarte, não só porque a mim tinha-me dito que eram 5 minutos, mas também porque, obviamente, muito do que era para dizer já foi dito. Eu estou aqui em representação de um grupo de investigação que trabalha junto da equipa do professor Duarte Filipe no projeto da AMAL, do Plano Intermunicipal de Adaptações às Alterações Climáticas. Também tenho uma pequena, muito pequena apresentação, porque a minha ideia aqui era também muito mais ir para o debate e para alertar para... Desculpa, também vou-me levantar, se não se importar. E para alertar para uma parte que muitas vezes nos esquecemos quando falamos de água. Falamos na água muitas vezes no continente, mas a água do continente está obviamente relacionada com o limite entre um continente e o oceano, e por isso essa transição também é muito importante quando se fala das alterações climáticas. Com licença, vou aqui roubar isto. Então faço parte do CIMA, da Universidade do Algarve, e recolhi aqui umas fotografias de ontem e de anteontem, onde podemos ver a Doca de Faro. Para quem conhece, pode observar aqui o limite da Doca em período simplesmente de marés vivas atuais, com uma pressão atmosférica baixa, mas as alterações climáticas vão também influenciar, obviamente, o nível do mar. E estas condições extremas, estes limites à beira-mar vão ser cada vez mais importantes. Tivemos a sorte ontem de ter estas marés vivas e esta pressão atmosférica, mas não estava a chover, porque se estivesse a chover, a água da chuva ia efetivamente também acumular nesta região, e aí sim teríamos uns grandes problemas da Baixa de Faro. Ouviram também, obviamente, falar do pequeno tornado que houve em Faro ontem. Esta imagem é simplesmente a imagem para vos mostrar aqui o tornado, mas para também vos mostrar este ambiente muito específico, que é o ambiente da Ria Formosa, que obviamente vai ser influenciado pela subida do nível do mar, mas não só. Também é influenciado por toda a política de utilização das águas subterrâneas, por exemplo. Sabemos já que parte da produtividade que existe na Ria Formosa tem a ver com as águas subterrâneas que chegam à Ria Formosa. Tal como em muitos outros sítios, essa transferência de água doce com nutrientes, que seja ela subterrânea ou simplesmente de ribeiras, de rios, é muito importante para muitas outras coisas do que só a água. A água é importante, mas também temos que nos alimentar. Parte das sardinhas que gostamos tanto de comer tem a ver com a chegada de nutrientes à costa. E essa chegada de nutrientes só existe se há chegada de água, efetivamente. Pelo que tudo o que é barragens, represas no continente vai ter uma influência na nossa costa, no nosso dia-a-dia. E essa chegada de água também é importante na Ria Formosa, mesmo se temos menos essa noção, porque não são águas superficiais que vêm dar os nutrientes tão facilmente ou tão visivelmente. O Centro de Investigação, então, a parte da equipa que está a trabalhar no plano de adaptação, está a modelar estes efeitos da subida do nível do mar e da falta de chegada de água doce à costa. Não só estes problemas de inundações, porque estamos a falar de secas, mas a verdade é que junto com essas secas há outros extremos que vão acontecer cada vez mais e que já estamos habituados a ver aqui, por exemplo, em Albufeira. Já houve vários estragos que têm a ver com o facto da precipitação mudar o seu tipo, mudar a forma como a precipitação é feita, muito mais intensa ou em pouco tempo.
E, obviamente, com a construção, vamos influenciar aqui, vamos para tudo o que é urbanismo, a falta de penetração da água no solo, vamos ter problemas de inundações. Por isso, ao mesmo tempo que temos secas, às vezes isto é um bocado confuso, estamos a falar de secas, mas as secas vão influenciar também os períodos de inundação importantes e, sobretudo, aqui nesta zona litoral, onde vamos ter a conjugação da subida do nível do mar e das grandes chegadas de água. Mas, além de modelar estas subidas do nível do mar e a simples inundação relacionada com isso, a falta de água e de nutrientes, também o CIMA tem se especializado na influência destas alterações na erosão costeira. Erosão costeira que vimos na parte rochosa, obviamente, e o Algarve, com a sua costa rochosa carbonatada ou arenocarbonatada, é muito propícia a estes problemas de erosão, e erosão que vai ser cada vez mais importante nas pontas devido à subida do nível do mar, mas não só o facto das chuvas serem torrenciais também vai influenciar, aumentar a parte da erosão através do desenvolvimento dos carços, e por isso temos aqui também uma modulação que é importante fazer para esta alteração, para este recuo da linha de costa, que tem a ver, mais uma vez, com as alterações climáticas. E, como todos sabem, o Algarve pretende manter estas zonas ocupadas para termos o nosso income, o dinheiro que tanto a região precisa para avançar. Isto é na região rochosa, mas obviamente isto é uma fotografia de ontem na praia de Faro. Todo o cordão dunar, a parte arenosa, também tem influência, também é influenciada por estas alterações globais, climáticas. Este panorama, estamos habituados a ver, eu fiquei chocada quando cheguei a Portugal, porque estava habituada a ver os caminhões retirar era neve, mas não areia. Quando de inverno, para mim o que se retirava das estradas é neve, mas não areia. Nesta nossa região da Ria Formosa, efetivamente estas alterações climáticas têm um impacto importante sobre toda a parte arenosa, que é também uma fonte económica, não só para o turismo, mas depois também para o apoio à pesca e para outras fontes económicos. Eu só ia falar disto, queria dizer que nós só estamos aqui como parte do consórcio. A modelação que vai ser utilizada é a modelação climática, os vários cenários que são desenvolvidos por outras equipas, e esperamos ter daqui quase um ano, um bocadinho menos de um ano, então propostas a fazer aqui para a AMAL e para as pessoas que estão. Peço desculpa, foi curto. É tudo o que eu tinha a dizer. Obrigada. Muito obrigado. Eu propunha agora, reiterando que passarei já de seguida a palavra ao público, é fazer uma pergunta a cada um dos oradores antecedentes. Foram, evidentemente, muito clara na apresentação. Professor Filipe Duarte Santos, seguinte pergunta. O professor Filipe Duarte Santos é também, literalmente, o pai desta geração de estratégias municipais de adaptação às alterações climáticas. Qual é o cenário em Portugal? Temos uma estratégia nacional, que aliás foi revista há coisa de 3 anos, precisamente para enfatizar a questão da água como tema transversal da estratégia. Temos já cerca de 25 a 50 estratégias municipais, 53, se não estou enganado, ou já elaboradas ou na calha. Temos estratégias intermunicipais também em desenvolvimento. Claramente, nesse sentido, estamos num momento, eu vou-lhe chamar de planeamento, e pedi-lhe um comentário a esta nota. Se olharmos em particular para as estratégias municipais, agora estou a sobressimplificar, obviamente, é um tema que temos vindo a conversar, a questão da harmonização de medidas, era um pouco nesse sentido que eu lhe pedia comentário. O que nós verificamos é 3 tipos de medidas. Enfim, há mais, mas clássicas. Em primeiro lugar, árvores. Plantar árvores. É irónico que tínhamos que chegar a 2017 para percebermos, em termos de ordenamento em Portugal, nomeadamente nas zonas urbanas e periurbanas, que é bom plantar árvores.
dispenso-me mais comentários sobre isso. Mas está lá em todas elas. Segundo lugar, redesenho urbano, em particular em relação à subida do nível da água do mar nas zonas ribeirinhas nas zonas costeiras e ribeirinhas também, inundações, redesenho urbano, claramente em todas as estratégias. Mas, de facto, há muito pouco sobre reutilização de água. Será que precisamos fazer um upgrade destas mesmas estratégias municipais para que a componente de reutilização da água possa chegar num segundo momento? É a pergunta que lhe gostaria de fazer. Muito obrigado pela pergunta. Só dizer que em Portugal houve realmente um estudo sobre os impactos baseados em cenários climáticos, os impactos das alterações climáticas e medidas de adaptação a nível nacional, e que também incluiu as regiões autónomas dos Açores e da Madeira, e não houve, enfim, fruto da nossa estrutura administrativa do país, não é? Organizativa do país, governativa do país, não houve estudos regionais. Não é? Contrariamente ao que houve em Espanha, não é? É que houve realmente também um estudo a nível nacional e depois houve um estudo por cada uma das 17 autonomias. E, portanto, depois houve as estratégias municipais e nisso Portugal foi, penso que, inovador, mesmo a nível europeu. Estamos a fazer um estudo sobre isso e Portugal realmente tem um número muito significativo de estratégias municipais e que são muito importantes, mas falta realmente uma visão regional. No caso do Algarve, há a coincidência feliz de que a CIM do Algarve coincide com a região do Algarve. E portanto, será a primeira estratégia regional do país. Porque nas outras CCDRs, há de facto estudos que envolvem várias câmaras, mas não ao nível da CCDR propriamente dita, ou seja, enfim, a CIM não cobre a zona da CCDR. Agora, para responder concretamente à pergunta, eu penso que sim, eu penso que é como em tudo na vida, quer dizer, eu hoje em dia estou mais convencido de que, mais convencido que é preciso ter uma política nacional da água, que faça face às alterações climáticas. E talvez não tenhamos insistido o suficiente nas estratégias municipais, mas realmente penso que é realmente muito importante. Referiu várias vezes, e muitíssimo bem, na minha opinião, a questão cultural. Quer dizer, as pessoas, provavelmente, nem todas estão muito disponíveis para regar as suas culturas com água que é reutilizada dos esgotos de uma cidade, não é? Quer dizer, mas aí está, quer dizer, tem que haver uma evolução cultural, não é? Nesse aspecto. E isso, ao nível dos municípios, é extremamente importante, não é? Agora, o conhecimento e a consciencialização e a divulgação dos cenários é muito importante. Quer dizer, isto das alterações climáticas é uma coisa que é lenta, mas por vezes tem umas acelerações, não é? E nós, cientistas, somos surpreendidos, está a ver? E reagimos como qualquer ser humano, não é? E, portanto, aquilo que está a passar na Península Ibérica, enfim, esperemos que o mês de março seja muito chuvoso, não é? Esperemos que seja, mas rezar não chega, não é? Eu tenho imenso respeito pelas pessoas que rezam, mas penso que não é suficiente. Obrigado. Professor Veiga Pires, muito rapidamente, também pegando nesta dimensão, com a experiência que também tem, que nos relatou há pouco, se nós repararmos, o professor Filipe Santos não disse, mas estava nos slides especificamente, que o que estamos a verificar é que as evidências, os factos, estão a demonstrar que alguns dos impactos que estão a ocorrer são consistentes com alguns dos cenários mais gravosos elaborados anteriormente. E isso não era um modelo de partida há 10, 15 anos atrás. Eles foram feitos, foram lá colocados, mas verdadeiramente, inicialmente, as pessoas pensavam que iríamos ficar alguns a meio. Estamos a verificar consistentemente, subir o nível da água do mar, nomeadamente, que estamos mais próximos de alguns dos cenários mais gravosos. Pergunta.
isto aqui é genérica, em que medida é que a tecnologia existente hoje, claro que temos a questão da governança, seguramente, sempre, mas em que medida que as tecnologias existentes hoje nos dão ainda assim, como ponto de partida, a possibilidade de concluir que, se conseguirmos alinhar governança com tecnologia, verdadeiramente temos capacidade de responder ao desafio. Qual é, pela experiência que tem, pela investigação que vem fazendo, considera, desde logo, correta esta asserção ou, pelo contrário, temos mesmo que criar novas tecnologias que nem sabemos muito bem quais são ainda? Obrigada. Essa pergunta deveria ser mais para o Presidente da Câmara de Lolé. É um bocadinho política, não é? Eu acho que, efetivamente, todos os cenários que temos visto e as medidas, cada vez mais temos capacidade de obter dados mais rapidamente e com uma extensão espacial mais larga, pelo que conseguimos ter informação e uma visão mais precisa, mas, sobretudo, quase mais instantânea do que está a acontecer. E temos verificado, efetivamente, que, infelizmente, os piores cenários estão à nossa porta. Estamos a seguir o aumento de temperatura dos piores cenários, o aumento da subida do nível do mar, o degelo das calotes ou do gelo ártico, e, por isso, efetivamente, estamos com índices muito importantes. Saber se podemos fazer alguma coisa, sim, não temos outra solução do que nos adaptar e mitigar, e a tecnologia irá fazer parte, obviamente, da resposta que temos que dar. Aqui a minha preocupação como cientista será, se calhar, a resposta que as empresas, não só a ciência está a tentar fazer o que pode, mas se calhar não fala suficientemente, ou a transferência de conhecimento não é suficientemente rápida, mas acho que do lado de lá, da parte mais empresarial ou mais de governança, a resposta também não está a ser muito rápida. Há planos, há bocadinho falou dos planos estratégicos, eu sou um bocadinho ignorante nessa área, mas a noção que eu tenho é que eles estão no papel, não estão no dia-a-dia. A reutilização da água, obviamente que faz parte, e também uma coisa que eu não percebo é como é que nós não olhamos para aqueles países que estão nestas situações, ou que já fizeram esforços, a Jordânia, Israel, há muitos países que estão a avançar rapidamente em adaptações, desde do cidadão para as empresas, para a governança, que faz todo o sentido nós tentarmos acompanhar, ou pelo menos avançar igualmente. Por isso, sim, a tecnologia vai ser importante, em ligação com o apoio, obviamente, de governança e de educação. Não podemos deixar passar a educação. É um ponto que não falámos, mas acho que está na altura de sermos um bocadinho mais incisivos na educação, e já não basta dizer às crianças que têm que se fechar a água quando se lavam os dentes. Penso que já ultrapassamos essa fase. Há outras coisas que teremos que dizer e que apresentar. Agora, não vai ser para mais 1 grau, vai ser para mais 3 graus, ou se calhar um bocadinho mais, mas temos que fazer alguma coisa e juntar os esforços, sim. Muito obrigado. Muito obrigado. Passava então, já de seguida, a palavra ao público. Eu agradeço imenso a organização, porque eu ia precisamente pedir para as pessoas se identificarem, porque nós não os víamos até há 10 segundos atrás. Agora mudou o enfoque da luz. Engenheiro Batista. Peço desculpa, de facto não me cabe a mim entregar o microfone. Pedi que se identificassem, por favor. Carlos Alberto, geomorfólogo. Para o Dr. Filipe, conhece a série climática 1931-1960 e depois 1971-2000 aqui de Faro? Sim, de memória não conheço. Então eu vou lembrar. De 1931 a 60, comparativamente com 71-2000, na segunda chove mais e a temperatura está mais baixa. Como é que comenta isto? São dados publicados, inclusivamente, pelos serviços do antigo Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica.
Ouça, quando nós estamos a falar de alterações climáticas, estamos a falar do clima. E, evidentemente, que temos o clima local, não é? Temos o clima de uma determinada região e temos o clima global. Mas aquilo que é importante em termos de alterações climáticas é, efetivamente, o efeito global, não é? Que depois se repercute, embora não da mesma maneira, em todas as regiões do mundo. Portanto, por exemplo, nós estamos a ter no norte da Rússia, no norte da Eurásia, estamos a ter extremos de temperaturas negativas nesta época do ano, em anos sucessivos. E, portanto, dir-se-á, bom, mas então a temperatura está a baixar nestas grandes estepes do norte da Europa e do norte da Ásia. Pois, mas é que, se formos ao polo, como já foi aqui referido, as anomalias de temperatura são de 20 graus. Portanto, está bastante mais quente. Em relação ao Algarve, em relação à precipitação do Algarve, o Algarve, evidentemente, é uma região do país. Aquilo que eu mostrei foi para todo Portugal. Não é? Para todo Portugal. E, portanto, para todo Portugal, aquela é a estatística. Não estou a ouvir, desculpe. Não consegui ouvir. O doutor apresentou, e o diapositivo que mostrou, era uma evolução de 1931 até 2017. Não tinha as séries climáticas feitas. Como sabe, por definição, o clima é uma média de 30 anos. A própria Organização Mundial assim o define. E, portanto, não havia propriamente uma análise comparativa. Acaba por dizer há uma curva de evolução, há uma curva ascendente. Mas em termos climáticos, a gente tem que comparar séries. É evidente que na próxima, a nossa atual série, que foi 2000 e vai até 2030, podemos comparar depois 2000-2030 com as outras. E mais ainda outra questão, a gente muitas vezes precisa de um delay de tempo grande para fazermos uma classificação. Não é com meia dúzia de dados ou com meia dúzia de anos que a gente faz uma classificação. Bom, quer dizer, repare, eu assim discordo, porque uma das coisas que eu mostrei foi um estudo feito por aquele grupo americano em que fazem a análise de todo o século XX, não é? Todo o século XX até 2010. E aquilo que se observa tem vários períodos de 30 anos, não é? Tem vários períodos de 30 anos, portanto, estamos a falar desde todo o século XX até 2010, não é? Portanto, são 110 anos, são mais do que 3 períodos de 30 anos e, evidentemente, não estava no gráfico comparar o primeiro período de 30 anos com o segundo período de 30 anos, mas é muito claro no Mediterrâneo que desde 1970 até agora tem havido uma redução da precipitação. Ora, 1970 até 2010, digamos, ou 2015, se quiser, portanto, são 45 anos, não é? Aquelas séries que mostrei da Agência Europeia do Ambiente são séries que começam em 1960. E, portanto, mas 1960 até agora são praticamente 2 períodos de 30 anos, não é? E esses 2 períodos de 30 anos é muito claro nessas séries que, se compararmos esses 2 períodos de 30 anos, não sei se todas as pessoas estão a acompanhar, mas 30 anos é aquilo que a Organização Meteorológica Mundial define como o período mínimo para se definir um clima. Portanto, não faz sentido estarmos a dizer que o clima do ano passado foi seco, isso não faz sentido. É preciso ter 30 anos e comparar períodos de 30 anos. Mas, realmente, se fizermos para esse período de 55 anos, exatamente 55 anos, comparação, não chega a 60, mas 25, 30, é muito claro, e por isso também incluir que fossem 2 períodos de 30 anos sucessivos, é muito evidente, é uma coisa que é muito clara. Agora, isto é o que está publicado nos artigos científicos sobre estas questões. Pontos de vista, digamos, alternativos, digamos assim, que são perfeitamente respeitáveis, respeito inteiramente, mas não vou entrar em mais... Mas alternativos que eu ou dos americanos?
É que eu estou a seguir as regras definidas internacionalmente. É sempre muito desafiante para um moderador moderar. Não vou responder. Mas vou exercer a única prerrogativa que me assiste, tendo todos na sala percebido o teor da interação, que é passar a palavra à próxima pergunta. A pessoa que queira perguntar. Olá, bom dia. Eduardo Gomes, das Águas do Norte. Sem querer polemizar este tema, porque de facto eu sei que neste mundo das alterações climáticas, se calhar há muita especulação, alguma ignorância em algumas áreas, mas também gostava de fazer uma provocação a esse nível. Porque eu acho que nesse clima de alguma especulação, o pior que pode haver é misturar os alhos com bugalhos. E, contrariamente ao professor Filipe, que fez uma apresentação muito robusta, sob o ponto de vista dos números que apresenta, relativamente ao tema da subida do nível do mar, eu não vi a mesma abordagem. E, por exemplo, eu não sei se tem de facto essas evidências da subida do nível do mar, porque eu, por exemplo, não os conheço e trabalhei muitos anos nas questões da erosão costeira e da gestão da costa. E digo isso porque eu não posso misturar um dia de muito baixas pressões e com wave setups e com wind setups e com marés astronómicas muito elevadas com o tema da subida do nível do mar, não é? Portanto, não misturava as duas coisas. Mas voltando um bocadinho ali ao professor Filipe, que achei a intervenção fantástica, obviamente, e muito clarificadora em alguns temas, mas sobretudo muito enlightenment, no sentido que nos faz refletir. Acredita mesmo que esta reserva das pessoas relativamente, por exemplo, ao tema da reutilização é a grande razão por que nós não reutilizamos? Ou será mais a ignorância, vou usar esta palavra que é também provocar o debate, a ignorância, as reservas das elites dirigentes? Eu digo isto porque nós continuamos a fazer hectares e temos neste momento, eu não sei quantas dezenas de hectares em construção em Portugal, e continuamos a rejeitar as novas tecnologias, nomeadamente as tecnologias de membranagem de que a Maria João ontem falou nesta sessão. Continuamos a rejeitá-las, muitas vezes porque temos o desconhecimento daquilo que são, dados como os que mostrou, da redução do custo de energia ou da redução do custo das membranas, etc. Mas como não usamos, continuamos a não usar, e porque temos uma regulação que também nos força à recuperação, um modelo de custeio que nos força à recuperação dos custos, e portanto tudo que seja gastar mais uns cêntimos é prejudicar o nosso modelo de negócio. E será que a responsabilidade não está mais ao nível das elites? Porque eu acho sinceramente que quando falo com as pessoas sobre a reutilização das águas, todas as pessoas percebem que esse é um caminho, quer dizer, não há regresso. Eu peço desculpa se Contexto não em cima se... de qualquer dos oradores. Atrevo-me a referir. Peço desculpa, vou já responder. É óbvio que a minha apresentação não teve o cariz científico que foi apresentado pelo professor Filipe Duarte Santos. No entanto, há provas, os artigos de 2017, o último no Science, faz menção de uma subida do nível do mar de mais de 3,5 milímetros por century. Obrigada. E que efetivamente está numa tendência a aumentar. Isto são feitos através de recolhas de dados de satélites e por isso não há dúvida nenhuma e todas as modelações que estão a ser feitas estão a seguir esse aumento. A certa altura isso também vai estabilizar, não é? Porque não é porque o gelo do copo derrete que o copo transporta, não é? Vai estabilizar, mas... Vai estabilizar, mas... Os cálculos para a estabilização é um aumento de 1 metro a nível global para a estabilização completa. Poderemos falar depois dos problemas de movimentos de continentais associados a isso, mas há efetivamente publicações que podem apresentar isso. Passo agora aqui ao professor. Já agora, em relação a este assunto, eu queria que, de facto, o degelo do gelo oceânico, não é? E que provoca a amplificação da temperatura no Ártico e que causa temperaturas muito elevadas no Ártico e temperaturas muito baixas na zona da Sibéria. Esse degelo
não provoca uma subida do nível do mar, como referiu. O que provoca é o gelo, do gelo que está acima do nível do mar. Não é? E esse também, hoje em dia, mede-se a quantidade, por exemplo, de gelo que está na Groenlândia, através de várias metodologias, mas uma delas até é gravítica, não é? Faz variações da gravidade, não é? Do valor de G, da gravidade, com variações muito pequeninas, e pode-se saber se está lá mais neve ou menos neve, não é? São cerca de 2 km de camadas de neve, e verifica-se que realmente também aí está a diminuir a quantidade de gelo, e portanto isso contribui para o aumento do nível médio do mar. Agora, em relação à pergunta que fez, pois eu devo dizer com toda a franqueza, quer dizer, por força das circunstâncias, estive a comparar, não é, Portugal com Espanha e com Israel, até porque houve uma sessão da CAP, organizada pela Confederação dos Agricultores Portugueses, que é um setor socioeconómico em Portugal, que é dos mais afetados, não é, por esta questão da água. E foi aí que eu aprendi muito, não é? Quer dizer, enfim, já sabia algumas coisas, mas... portanto, porque é que em Portugal, sendo uma coisa que as pessoas conhecem, não se avança? Eu quase que diria o seguinte: repare, nós, em Portugal, é um país que tem realmente uma questão que é muito difícil. Não é? A nossa população não está a aumentar, está a ver? E numa população que está a aumentar e que há uma certa vibração, está a ver? Uma certa necessidade de responder aos problemas, está a ver? E pode ser que eu esteja completamente enganado, não é? Quer dizer, outras pessoas terão opiniões muito diferentes e é ótimo que tenham, mas de facto a nossa população está a envelhecer, não é? E temos uma imigração bastante grande, não é? Enfim, são vários milhões, eu penso que são mais de 4 milhões de portugueses que estão fora de Portugal, e é muito diferente ter um país cuja população está a crescer, que agora são 7,8 milhões e daqui a cerca de 32 anos são 16 milhões, está a ver? É preciso resolver o problema, não é? Quer dizer, as pessoas estão a nascer, portanto, tem que ter água, não é? A água está a diminuir, temos que fazer qualquer coisa. Porque realmente não vejo, é a minha opinião, não vejo que haja, de face a esta problemática das alterações climáticas, que, como digo, existem várias narrativas, não é? Existe a narrativa de que não há alterações climáticas, mas reparem, Israel é um exemplo muito curioso, porque Israel, como digo, não se fala muito de alterações climáticas, e provavelmente uma das razões é que eles vão explorar grandes quantidades de gás natural que aparentemente têm no seu offshore, não é? E portanto, politicamente não é assim uma coisa muito, digamos, conveniente, não é? Falar das alterações climáticas, exatamente como, enfim, os Estados Unidos, não é? Mas o problema existe e, portanto, nós temos que resolver o problema, está a ver? Quer dizer, não negam que o problema é real. Quanto às causas, bom, temos o mundo que temos, não é? Portanto, é um problema cultural, mas eu acho que o impulso, não é? O impulso para resolver os problemas resulta de nós sentirmos que os temos que resolver. Se nós acharmos que, bom, isto vai sendo assim, vai chovendo aqui, vai chovendo ali e tal, houve um ano aqui que o Algarve choveu, enquanto o resto do país não choveu, portanto, bastante aqui está outra coisa, resolve. É um pouco também esta questão do país, bom, quer dizer, que está a envelhecer, não é como eu, daqui a uns anos já não estou cá, não é? Última pergunta. Jaime Batista, LNEC, Lisboa. Eu ia tocar na questão do desencanto do professor Filipe Duarte Santos com as políticas de água em Portugal, nesta perspectiva que estamos aqui a falar, e concordando em parte com ele. Devo, no entanto, dizer que tenho a percepção, para mim, em minha opinião, que nós sabemos desenhar políticas, sabemos desenvolver os estudos. Onde realmente nós não desenvolvemos o nosso conhecimento é na implementação das políticas. A quantidade de políticas desenvolvidas e apresentadas e se a compararmos com a sua eficácia, temos uma desagradável surpresa.
Nós temos planos e estratégia para não sei quantas coisas. Quer dizer, eu já fui, e muitos daqui presentes foram, a dezenas de sessões de lançamento de mais uma estratégia sobre não sei o quê. E a sensação que saiu da sala é que saímos todos da sala convencidos que já resolvemos o problema porque lançámos uma estratégia. Obviamente, aquilo não passa de um conjunto de páginas. Portanto, a implementação das políticas, que quer dizer não atirar as culpas uns para os outros, mas criar os instrumentos de incentivo para que essa política se desenvolva, são instrumentos de incentivo económico, de incentivo legislativo, social, etc. Aí nós falhamos, na minha opinião, muito. E podia dar exemplos, não vou dar, de políticas que há quase 20 anos estão no papel e a implementação é fraquíssima. Portanto, na minha opinião, nós todos, e a culpa não é de ninguém, mas todos nós, devíamos centrar-nos muito mais na capacidade efetiva do país, no momento em que aprova democraticamente por quem direito, uma estratégia para um setor, tenha verdadeiramente o engajamento, o envolvimento político da sociedade para garantir, então, que começou hoje, isto é para 20 anos, vamos lá todos verificar com isto. É aí que eu acho que nós falhamos. É o meu comentário. Obrigado. Tem que ser um comentário. Pergunto se querem comentar o comentário. Parece que todos concordamos com esta nota de sapiência do Gima Batista. Eu vou, também na prerrogativa de encerramento deste painel, fazer 4 comentários. 4 notas. Em primeiro lugar, não quero com isto parecer filosófico e teórico, mas no fundo passou a todo este debate. Nós temos um desafio muito grande em Portugal crónico, que é as comunidades dialogarem entre si. Sem dúvida nenhuma. E normalmente quando fazemos isto é também a natureza humana, através de uma crise ou de um impulso externo. Tenho perfeitamente claro que muitos dos avanços que temos tido em termos de políticas públicas, nomeadamente na área do ambiente, resultaram, e está documentado aliás, do impulso externo. Isto é, da adesão à Comunidade Europeia. E onde é que eu quero chegar com isto? Nós hoje aqui, atrevo-me a dizer, não uma generalidade de nomes, mas mesmo assim, com o devido respeito, continuamos em alguns debates a não ter presente que a comunidade, vamos chamar assim, alterações climáticas, que anda a falar sobre estas temáticas em rigor há 25 anos, e a comunidade água, que fala sobre isto em ângulos distintos há pelo menos 120 anos, ainda não conseguiram epistemologicamente centrar-se nos desafios comuns. Porque as evidências são tais, de ambos os lados, ninguém planeia uma ponte, ninguém planeia uma infraestrutura para o bem bom, planeia para cenários extremos. A verdade é que o planeamento de cenários extremos histórico não teve em conta alguns dos dados que estamos a verificar, aparentemente isto é mais complicado. E o desafio hoje é bem presente. É de facto um desafio, claramente, de comunidades de saber e de decisão, e é obviamente um desafio de governança. Ainda assim, mais 2 ou 3 notas. Está a ser preparada uma legislação sobre reutilização de água, na sequência de um pacote europeu, lá estamos nós, mas não só, também de constatação de terreno de necessidades em termos de reutilização de água. Este ano será preparado nessa matéria. Em segundo lugar, não quero agora polemizar, mas dar nota do seguinte. Nós falámos de gestão da oferta e gestão de procura. Em termos de oferta, por exemplo, se nós não tivéssemos o Alqueva, não estávamos a discutir uma seca importante, séria, estávamos a discutir a seca. E, portanto, temos aqui debates também para fazer, não deixe de reconhecer ao nível da própria oferta e das próprias disponibilidades, num horizonte de médio prazo. Portugal hoje, apesar de tudo, não tenho a mais pequena dúvida em afirmá-lo, também por força da experiência, está mais bem organizado em termos de resposta à seca, com mecanismos de governação, vejam bem, que não tínhamos na seca de 2005. Há muito a fazer, sem dúvida nenhuma. Educação e sensibilização. Chamo nota para a aprovação recente, no ano passado, da primeira Estratégia Nacional de Educação. Este tema é central, o tema da utilização da água, dos usos sustentáveis dos recursos naturais em geral. Embora seja diferente educar a todos os níveis de ensino e depois sensibilizar. De facto, a componente de sensibilização. E porquê que isto é relevante? A Estratégia de Educação Ambiental tem uma... E não é uma estratégia para ficar no papel, porque já tivemos o primeiro ano de implementação, com um envelope global de 20 milhões até 2020, que vai alavancar qualquer coisa quase como 30 a 40 milhões. Mas eu não quero chegar aqui. Construção de hectares ou de infraestruturas ao abrigo dos programas comunitários passam a ter que alocar obrigatoriamente parte do valor de investimento para a educação. É um requisito que está lá previsto.
A questão do planeamento. Evidentemente temos muitos planos. O professor Benho Marques fala de um cemitério de planos. Creio que a expressão dele é verdade. Ainda assim vamos ter que continuar a fazê-los. E é importante que o façamos. O que temos também ser capazes de fazer nos planos de ordenamento costeiro, nos planos de gestão de região geográfica, nos planos de gestão de inundações, é incorporar cenários climáticos nesses mesmos planos. Com um grau de incerteza, obviamente. Mas a verdade é que se não o fizermos, vamos continuar a planear com modelos históricos datados. Também não é menos verdade que aquilo que estamos a verificar, por exemplo, no terreno das intervenções, e sabemos o que estamos a falar, é que as infraestruturas costeiras estão a ser alteadas e a questão é saber se temos uma métrica que nos permita concluir verdadeiramente o custo incremental associado a impactos e a gestão de risco. Finalmente, a ZETAR, as estações de tratamento de águas residuais, e creio que ontem foi aqui referido, tem que se deixar de chamar ZETAR. Vamos passar a chamar fábricas de água. Porque se nós passarmos a chamar a ZETAR fábricas de água, mudamos de modelo mental. Às vezes passa por aí. Daquilo que dali sai e para o que é que serve. Vai ter custos, com certeza. O investimento uns, gestão outros. A verdade é que não parece que tenhamos opções a médio prazo. Porque há um ou outro tema aqui termino, que não foi referido, embora creio que tivesse passado numa outra coisa que foi dito pelo professor Filipe Duarte Santos, e que para mim, com meia dúzia de anos de experiência nestas áreas, se torna claro ao fim deste tempo todo. E para qualquer cidadão, ainda mais. O grande problema de desenvolvimento do país, ou melhor, o grande desafio de desenvolvimento do país, perene, histórico, estrutural, chama-se desordenamento do território. Nós somos, de facto, diferentes em relação, por exemplo, à nossa vizinha Espanha. Tudo o que nós fazemos é o resultado do modelo de localização espacial e idiosincrático. Porquê? Porque nos espalhamos por aqui, por acolá. E, de facto, temos custos unitários que são diferentes na maior parte dos outros países. Mas isso não quer dizer que os desafios não estejam lá, que não tenhamos que respondê-los. E por isso agradeço também às águas do Algarve por nos ter possibilitado de estar aqui um pouco a refletir sobre esta interface, mais um, entre o desafio que temos geracional, que é da mudança do clima e a gestão da água, neste contexto. Muito obrigado.